X-Canon é complicado. Olá, bom dia, boa tarde e principalmente uma boa noite. Podem me chamar de Luna e sejam bem-vindos ao meu cantinho tão perto da lua. Como todo mundo que cria OCs sabe, em algum momento você talvez queira dar um par romântico pro seu personagem, seja para desenvolver ele ou qualquer outro motivo. E é aí que entram os OCs X-Canon, que é basicamente quando o seu OC se relaciona romanticamente ou qualquer outra dinâmica como amizade, rivalidade e etc., com algum personagem que seja canônico em alguma obra. Isso é uma coisa ok, né? Bom, a internet discorda, já que eu vejo muita gente dizendo que é cringe ou qualquer uma dessas ofensas banais que a internet usa para encher o saco de quem só quer se divertir em paz. Eu entendo que existem OCs X-Canon que são mal escritos. Existem personagens criados única e exclusivamente para ficar com um determinado personagem. Não que eu tenha problema com isso, mas tem gente que não gosta. Existem relacionamentos que não fazem nenhum sentido dentro da personalidade dos envolvidos. E existem também histórias em que o personagem canon precisa praticamente deixar de ser quem ele é para o casal funcionar. Mas isso não significa que todo OCX canon seja assim. E aproveitando a oportunidade de falar disso, lembram que eu disse em outro vídeo que a Aiko tem um par romântico? Então, ela é parte de um OCX canon. E o par dela é ninguém mais, ninguém menos que o nosso desqueridíssimo Katsuki Bakugo. Sim, eu sei, irônico, já que no meu penúltimo vídeo eu deixei bem claro que eu não gosto dele, mas eu prometo que tem sentido. Não me entendam errado, eu ainda não gosto do personagem, mas ele era justamente o par que eu precisava para desenvolver a minha Aiko. Então, sim, eu posso não gostar de um personagem e ainda assim usar ele como recurso narrativo. E eu acho que é justamente aí que entra uma das partes mais complicadas de OCX Canon. Porque quando alguém coloca um OC com um personagem, principalmente um personagem muito popular ou que já possui muitos chips dentro da fandom, é muito comum que as pessoas imediatamente julguem, ataquem e pensem: ah, mas eu não consigo imaginar eles juntos. E tudo bem? Você não precisa conseguir. A Aiko não foi criada para ser uma personagem que vai convencer absolutamente todo fã de Boku no Hero de que ela é a melhor opção pro Bakugo. Assim como a maioria dos OCX Canon não estão tentando convencer ninguém de que eles combinam. É só outra coisa divertida que as pessoas levam a sério demais e passam dos limites na hora de criticar. A Aiko é minha personagem, ela só tem a obrigação de me agradar. E se as outras pessoas gostam dela, eu fico feliz, é um bônus. Eu gosto da dinâmica que os dois possuem e, dentro da história que eu criei pra eles, existe uma lógica pra esse relacionamento. E isso é diferente de simplesmente pegar um personagem popular e falar: pronto, agora ele é meu namorado porque eu quero. Porque sim, você pode fazer isso. O que você não pode fazer é agir como se o personagem agora fosse uma propriedade exclusiva sua. O que não é. Ele ainda é um personagem com fãs e você não pode simplesmente ser rude com eles porque gostam do mesmo personagem que você. Se você quer construir uma história, talvez seja interessante pensar no motivo pelo qual essas duas pessoas estariam juntas. E foi justamente isso que eu tentei fazer com a Aiko. Porque eu não queria que o relacionamento deles existisse apenas porque, ah, o Bakugo é bonito e eu gosto dele. Até porque se esse fosse o critério, eu provavelmente teria escolhido outro personagem. A relação dos dois existe porque eu gosto da maneira como as personalidades deles podem entrar em conflito e, ao mesmo tempo, se complementar de forma útil. Eles têm semelhanças que servem para mostrar para o outro como os próprios defeitos são enxergados fora de si mesmos, como a arrogância, por exemplo. Ao mesmo tempo, eles têm diferenças que servem para mostrar que a visão de mundo é muito limitada à própria perspectiva. E é justamente isso que faz eles funcionarem. Eu não fiz a Aiko para ser só um interesse romântico de alguém. Ela é sua própria pessoa que, por acaso, tem um parceiro romântico que a ajuda a se desenvolver como pessoa. Às vezes, parece que, para um OCX que não funcionar, os dois personagens precisam ser praticamente feitos um para o outro. E eu não acho que seja assim. Na verdade, algumas das dinâmicas mais interessantes surgem justamente quando duas pessoas possuem diferenças. Eu particularmente não gosto desse conceito de feitos um para o outro, mas é só a minha opinião. Outra coisa que me incomoda um pouco é quando pegam um personagem e mudam a personalidade dele toda, do nada, em prol de fazer chip. Isso sendo OCX Canon, ou até mesmo chips com outros personagens canônicos. E aí eu acho que existe uma crítica muito válida quando o personagem canon precisa deixar de ser quem ele é para o relacionamento funcionar. Porque uma coisa é ele demonstrar um lado diferente com alguém, ou ir evoluindo por conta do relacionamento. Outra coisa bem diferente é transformar completamente a personalidade dele do dia pra noite só porque ele entrou em um relacionamento. Isso vale para qualquer personagem. Então, o problema não é exatamente ser OCX Canon. Talvez o problema seja a construção da relação. E isso também leva a outra crítica muito comum. Ah, mas essa OC só existe pra ficar com tal personagem. E sinceramente, essa
Essa crítica depende muito da personagem. Por quê? Um personagem pode ter o romance como uma das principais partes da sua história, e ainda assim possuir uma personalidade, objetivos, relações e conflitos próprios. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum em alguém criar um OC especificamente para ser o interesse amoroso de algum outro personagem. Se a pessoa está se divertindo, ótimo! O que eu acho que vale a pena questionar é, quando a própria pessoa tenta vender esse personagem como se ela fosse muito mais do que isso, mas não dá absolutamente nada para ela além do romance. Porque aí você acaba tendo um personagem cuja única personalidade é ser o parceiro romântico de alguém. E isso é um problema narrativo. Mas, de novo, não é um problema exclusivo de OC X-Canon. Um personagem canon também pode ser muito mal escrito. Um personagem original também pode ser extremamente mal escrito. Um casal canônico com outro personagem canônico também pode ser extremamente mal escrito. No fim das contas, estamos falando de escrita e de desenvolvimento de narrativa. Hoje em dia, as pessoas se perdem muito nas críticas. Elas olham para algo que não gostam e acham que precisam expor isso para todo mundo da forma mais cruel e humilhante possível. E isso é um problema que vai muito além dos OCX Canon. Existe uma diferença enorme entre você olhar para um personagem e dizer: ah, eu não gosto do design, eu acho que a personalidade poderia ser melhor desenvolvida, ou eu não acho que esse relacionamento funciona, e dizer que isso é horrível, isso é cringe, quem criou isso não sabe escrever, ou apaga isso. Por quê? O que exatamente você está acrescentando com esse tipo de comentário? Você não está ajudando a pessoa e você também não está apresentando um argumento. Você só está sendo desagradável. E eu sei que se você posta alguma coisa na internet, precisa estar preparado para críticas. E sim, se você coloca seu trabalho na internet, inevitavelmente algumas pessoas vão criticar. E tudo bem, faz parte. Mas estar preparado para críticas não significa estar preparado para ser humilhado. Crítica e ataque pessoal são coisas muito diferentes. Se alguém chega pra mim e fala: Luna, eu não gostei da Aiko porque eu acho que a personalidade dela é pouco desenvolvida nessa parte. Eu posso concordar, posso discordar, posso pensar sobre aquilo e, talvez, até mudar alguma coisa para ficar melhor. Foi um comentário construtivo. Agora, se outra pessoa chega e fala: a Aiko é uma Merisu cringe e você deveria parar de criar. Bom, o que eu faço exatamente com essa informação? Eu imprimo e emolduro? Isso nem é uma crítica de verdade, é só alguém tentando me desmotivar. Você não precisa gostar. Essa é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode aprender quando começa a criar. Tá tudo bem, você continua criando e quem gosta vai te acompanhar com prazer. Também não preciso gostar das coisas que você cria. É completamente normal. O que não é normal é ofender todos os aspectos da minha vida por causa de um desenho de um personagem que não existe. Se eu vejo uma série que eu não gosto, eu posso simplesmente seguir a minha vida. É tão simples, tão fácil. Ou deveria ser, né? Você não precisa transformar cada coisa que não gosta em uma batalha. E você também não precisa convencer o criador de que ele está errado por gostar daquilo. Tipo, não é como se a pessoa fosse deixar de gostar só porque o @PedrinhoGameplayson disse. A pessoa só quer se divertir e provavelmente não liga. A internet é enorme. Tem espaço suficiente para a sua C, para a minha C, para o meu chip, para o seu chip e para milhares de personagens que provavelmente nunca nem vamos conhecer. Eu não preciso gostar da sua criação para respeitar que ela é importante para você. E você não precisa gostar da Aiko para respeitar que ela é importante para mim. Respeito é bom e todo mundo gosta. No fim das contas, Roça XQ não é complicado porque estamos colocando criações pessoais dentro de universos que são muito queridos. E quando você coloca algo que é muito pessoal na internet, inevitavelmente vai encontrar pessoas que não gostam, não entendem ou simplesmente não se importam. E tá tudo bem, você não cria para agradar todo mundo. Pelo menos, não deveria. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar com aquele amigo que tem um ACX Canon e comentar se você tem um AC e quem é o par romântico dele ou dela. Tchau e até o próximo vídeo!